galerinha, olha eu, professor Celso aqui mais uma vez para te dar uma aula aqui de biologia, aqui no Fica em Casa Aprendendo. A gente vai dar continuidade aos conhecimentos que a gente está adquirindo na escola e agora a gente vai aproveitar aqui a aula do Fica em Casa Aprendendo para a gente aprender agora sobre grupo de artrópodes, né? Nós tivemos uma aula a respeito dos artrópodes, uma aula de conhecimentos gerais a respeito dos artrópodes. Aí eu falei sobre as características dos artrópodes, né? A sua classificação embrionária, que são organismos triblásticos, celomados, organismos que têm desenvolvimento direto e indireto. Aí eu já mencionei para vocês sobre esses indivíduos. Agora eu te peço que fique comigo agora para você aprender sobre os principais grupos, né? As classificações dentro do filo Arthropoda, que é o filo desses indivíduos aqui. Nós temos insetos, crustáceos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes. Quando você olha para um artrópode, você pode muitas vezes confundir e dizer que isso aqui é inseto. Não, isso aqui é um crustáceo. Como é que a gente consegue ter essa distinção? Como é que a gente consegue saber a diferença, né, entre esses indivíduos? Então eu vou começar explicando aqui para vocês sobre os insetos. Quais são as características de um inseto? Então, é uma classe, esse grupo aqui, pessoal, dos artrópodes, é a classe que tem o maior número de espécies dentre todos os animais. Isso se deve graças ao seu sucesso evolutivo. Esses indivíduos, eles são os únicos invertebrados que conseguem voar. Tá? São os únicos invertebrados que têm a capacidade de levantar voo. Além de ter também o exoesqueleto quitinoso, né? Ou seja, esqueleto externo feito de quitina. Quitina, que é um polissacarídeo estrutural que vai fazer parte do esqueleto dos insetos. Ok? Só lembrando, pessoal, polissacarídeo é um carboidrato, tá bom? Bem, essas duas características, o esqueleto feito de quitina e a capacidade de voar, proporcionou a esses animais a conquista de diversos ambientes e também de diversos nichos ecológicos. Lembra de nicho, pessoal? O que é nicho? Nicho ecológico é a função do indivíduo na natureza, são os seus hábitos. No caso dos hábitos, nós podemos citar o tipo de alimento que ele come, onde ele vive, tá? Quais são os seus predadores. Todas essas características têm a ver com o nicho ecológico. Os insetos, pessoal, por terem essa capacidade de voar, eles são conhecidos como agentes polinizadores. Inclusive, a evolução dos insetos tem muito a ver com a evolução das plantas angiospermas. Tá? Por quê? As plantas angiospermas são plantas que produzem flor e fruto. Então, a reprodução delas precisa de agentes polinizadores. E esses agentes polinizadores são quem? São os insetos. Então, esses dois indivíduos, né, no caso, o grupo dos insetos e das plantas angiospermas, eles estão muito relacionados entre si. Porque, no caso dos insetos, eles precisam das plantas para se alimentar, né? E a planta precisa do agente polinizador, que é o inseto, precisa dele para se reproduzir, ok? Bem, nós podemos encontrar insetos causadores de doenças, como, por exemplo, o Anopheles, né? O gênero Anopheles, que é o transmissor da malária. Nós podemos citar aqui o Aedes aegypti, transmissor da dengue. Posso citar para vocês o Culex, que é o transmissor da filariose, ou elefantíase, filariose ou elefantíase. É aquela doença que as pessoas ficam com a perna bem grossona, né? Por conta de um tipo de parasita que fica localizado no sistema linfático. É um nematódeo, né? Esse nematódeo, ele é transmitido pelo Culex, tá? É um indivíduo desse gênero Culex. Lembre, pessoal, toda vez que você encontrar essa sigla SP, ele está falando que isso aqui, ó, é o gênero Culex. Tem várias espécies dentro desse gênero. Só que aí eu não estou identificando qual é a espécie. Eu estou falando que é de um gênero. Tá? Eu posso citar insetos, como no caso do gênero Triatoma, mais conhecido como barbeiro, né, pessoal? Transmissor da doença de Chagas. E além também de outros insetos que podem terminar sendo
animais que transmitem doenças quando eles, por exemplo, entram em contato com nossos alimentos. A gente tem formigas que podem, né, podem trazer contaminantes para os nossos alimentos, moscas, baratas. Então, existem insetos nocivos, ok? Bem, quais são as características do grupo dos insetos? O corpo desses animais é dividido em 3 tagmas. Tá? Vamos lembrar o que são esses tagmas. O tagma é a fusão dos segmentos. Lembra que, no caso dos anelídeos, eles apresentavam vários segmentos, vários anéis que se repetiam? Nesse caso, essa característica, que a gente chama de metameria, ela continua persistindo no grupo dos artrópodes. E no caso dos insetos, os segmentos se fundem formando tagmas. Eu tenho o tagma da cabeça, do tórax e do abdômen, no caso dos insetos. O corpo dele é dividido em cabeça, tórax e abdômen. Outra característica típica dos insetos, eles são indivíduos hexápodes. Quer dizer o quê? Tem 3 pares de patas, 6 patas, né, pessoal? 6 patas, por isso que é chamado de hexápoda. Então você olha para um artrópode e vê que ele tem mais de 6 patas, então ele não pode ser considerado um inseto, tá? Esse é um requisito. Tem que ter 3 pares de pata e um par de antena, ok? Você olha para um artrópode e ele não tem antena, não é inseto, ok? Ele apresenta 1 ou 2 pares de asas. Isso no caso da maioria das espécies. Tem espécies de inseto que não tem asa, ok? Essa não é uma característica obrigatória. Outra característica, a classe dos insetos ela é dividida em aproximadamente 30 ordens, sendo a mais numerosa a ordem dos coleópteros. Quem são os coleópteros? Besouros, com cerca de 500 mil espécies. Tá? Uma característica dos coleópteros, pessoal, é essa asa que é mais resistente, chamada de élitro. Essa asa aqui é como se fosse uma armadura, ela se abre para que as asas que estão logo abaixo, que são asas membranosas, elas vão bater e aí o inseto consegue voar. Tá? Essa aqui é a ordem dos coleópteros. A segunda ordem, em maior número de espécies de insetos, são os lepidópteros. Tá? Lepidópteros que compreendem as borboletas e mariposas, com aproximadamente 140 mil espécies. Tá? Lepidóptero, eles têm essa característica, essas asas bem vistosas, né? 2 pares de asas, ok? Continuando em número decrescente de espécie, a ordem seguinte é a ordem Hymenoptera, ou Hymenopterus, ok? Representado pelas formigas, vespas e abelhas, ok? Então a gente pode ver aqui alguns indivíduos da ordem Hymenoptera. Outra ordem que a gente pode mencionar dos insetos, a ordem dos dípteros, representada pelas moscas e pelos mosquitos pernilongos. Tá? Eles apresentam apenas um único par de asas. Ok? Pessoal, esses nomes têm a ver, se você prestar atenção, Hymenoptera, díptero, tem a ver com os tipos de asas, a quantidade de asas que eles apresentam. Por exemplo, eu tenho apenas 2 asas, então díptera, ok? No caso dos ortópteros, essa palavrinha ortóptero, orto quer dizer o quê? Reto, asa reta. É o exemplo dos gafanhotos, tá? Por causa do formato da asa que eles possuem. Ok? Outra ordem de insetos são os sifonópteros. Os sifonópteros, essa classificação, esse nome, não tem a ver com a asa, tem a ver com o tipo de peça bucal que eles apresentam. Essa palavra sifon, né, quer dizer tubo. Eles apresentam um tubo que serve para eles sugar sangue. Então, é o caso da pulga. Ela apresenta um órgão bucal, que é um órgão sugador, beleza? E essa terminação ápteros, A de negação, e pteros quer dizer asa, não tem asa, ok? Então, no caso das pulgas, não tem asa. Outra espécie, outra ordem, né, na verdade, do grupo dos insetos, é a ordem dos isópteros. O termo iso quer dizer igual, asas iguais, né? Pteros quer dizer asas iguais, asas com o mesmo tamanho.
tá? Aí eu posso citar para vocês o grupo dos cupins. Alguns indivíduos do grupo dos cupins, quando chove, por exemplo, né, quando está quente e úmido, eles saem do ninho lá para promover o acasalamento, ok? Então essa aqui é a ordem Isóptera. Nós temos aqui a ordem Heteróptera. Esse termo hétero quer dizer diferente. Pteros quer dizer asa, né? Asas diferentes. Você olha para o indivíduo, ele tem uma asa de um tipo, tem um par de asa de um tipo e outro par de asa de outro tipo. Então, asas diferentes. É o exemplo dos percevejos, como o barbeiro, transmissor do tripanossomo, causador da doença de Chagas. E aí, como eu falei para vocês, o nome da ordem deriva do fato de existirem dois tipos de asas nesses animais. Ok? Essa daqui vocês não gostam, né, pessoal? É a ordem Blastodea, compreende todas as baratas, tá? E aí nós temos a ordem Phasmida, são os bichos de pau. Esse termo Phasmida tem a ver com fantasma, tá? Significa fantasma. Por quê? Você sabe que o fantasma, teoricamente, você não vê ele, porque ele é invisível. Então, da mesma forma, esses insetos, como eles têm um corpo muito parecido com galhos de ave, eles ficam facilmente camuflados e a gente não vai conseguir ver eles. Então, eles são da ordem Phasmida, ok? Então, pessoal, outra ordem do grupo dos insetos é a ordem Odonata, tá? São insetos com aparelho bucal mastigador, dotado de mandíbula, com pequenos dentes. Inclusive, esse termo odonto tem a ver com dente, né? Então, no caso das libélulas, são insetos carnívoros, né? Altamente vorazes. Eles pegam outros insetos, mastigam mesmo, porque eles têm esse aparelho bucal mastigador, tá certo? Bem, saí do grupo dos insetos, agora eu vou falar dos crustáceos, que é uma outra classificação dos artrópodes, tá? Essa característica ela é importantíssima, tá? Eles apresentam 2 pares de antenas. A maioria dos crustáceos apresentam 2 pares de antenas. É a característica mais importante. E aí a gente pode citar aqui, pessoal, as lagostas, né? A gente pode citar camarão, caranguejo e por aí vai, ok? Então, pessoal, além de ter esses 2 pares de antenas, a maioria dos crustáceos eles apresentam 5 pares de pata, né? Ao todo 10 patas. Eles são chamados de decápoda. Aí a gente pode citar como decápoda esses indivíduos aqui, ó, né? A lagosta, o bogavante, a cigala, centolo, são vários indivíduos crustáceos que são mais conhecidos da gente. Agora, existem alguns crustáceos que podem ser sésseis, eles ficam fixos, presos no substrato. A gente pode citar, por exemplo, as cracas. Você já ouviu falar de craca? Esses indivíduos aqui que geralmente a gente encontra em casco de navios, em casco de barcos, são indivíduos filtradores, né? Eles apresentam várias antenas que funcionam como um filtro mesmo, capturam partículas da água, tá certo? Agora falando dos aracnídeos, que é um outro grupo dos artrópodes. Os aracnídeos, pessoal, eles possuem como característica principal aqui, a gente pode citar a ausência de antenas. Você olha para um artrópode e viu que ele não tem antena, pode ter certeza, ele é um aracnídeo. E aí, quem são os aracnídeos? A gente pode citar aranhas, os escorpiões, o carrapato, né? No caso das aranhas e dos escorpiões, eles são conhecidos como quelicerados. Por que quelicerados? Eles possuem 2 dentinhos assim, parecido com dente de vampiro, né? São as chamadas quelíceras. Essas quelíceras, elas são muito importantes, pessoal, para um processo de alimentação, ok? Além de ter as quelíceras, esses animais possuem um segundo par de apêndices. Lembra, apêndice pode ser as pernas, pode ser as peças bucais, pode ser as antenas. Toda vez que a gente falar de apêndice, a gente está mencionando essas estruturas, tá? Então, tem um par de apêndices aqui, que são esses 2 aqui, ó, que eu estou apontando para vocês, são chamados de pedipalpos. Eles são muito usados, principalmente na captura de alimento, né, captura de presa, ou até mesmo no acasalamento. Durante esse processo de acasalamento, ele segura o parceiro sexual, tá, para promover a reprodução sexuada. O corpo dos aracnídeos ele é dividido
em apenas dois tagmas, duas divisões, cefalotórax e abdômen. O que é o cefalotórax? É um tagma formado pela fusão da cabeça com o tórax, beleza? E também os aracnídeos, no caso das aranhas, dos escorpiões, eles apresentam, pessoal, 4 pares de patas, ok? Então, 4 pares de patas é uma característica dos aracnídeos. E aí a gente pode citar como aracnídeo, no caso dos escorpiões, tá? E no caso desses indivíduos, eles ainda podem apresentar um abdômen formando uma cauda longa, tá? Nessa cauda longa, na pontinha dela, vai ter um órgão ferroador que contém veneno, tá? Outro exemplo de aracnídeo é o caso do carrapato, também ele é classificado dentro desse grupo, beleza? Agora falando dos quilópodes e diplópodes, esses indivíduos aqui, eles são conhecidos como miriápodes. O termo miriapo, né? Miria quer dizer milhares de pernas. Então, você olha para o animal, ele tem muitas pernas. A característica que a gente pode mencionar deles é que ele tem o corpo dividido em cabeça e um tronco longo, tá? Esse tronco, que é longo, ele tem vários segmentos. Em cada segmento tem uma quantidade de pares de pata. E aí essa vai depender do grupo que a gente vai estar mencionando. Se eu estiver falando de um quilópode, em cada segmento eu vou ter um par de patas. Aí é o exemplo da lacraia. Tá? Na lacraia, em cada segmento dela, ela vai ter um par de pata. E no caso dos diplópodes, que também é um miriápoda, tá? Esses indivíduos aqui, em cada segmento, em cada anelzinho dele, ele vai ter 2 pares de patas. Por isso que o nome é diplópoda ou diplópode, tá? São indivíduos que têm muitos pares de patas, aliás, 2 pares de patas em cada segmento. Exemplo, piolho de cobra. Você já ouviu falar do chamado embuá? Tá? Embuá, eu via bastante na horta. Meu pai tem horta, tá, pessoal? E quando eu ia para a horta do meu pai, eu gostava de ficar brincando com esse chamado embuá. É o famoso piolho de cobra, tá? Desse grupo aqui dos diplópodes, tá certo? Então, eu trouxe aqui uma tabela, pessoal, para a gente apresentar para vocês de algumas diferenças entre os diplópodes e os quilópodes, tá? Bem, com relação aos quilópodes, eles têm movimento mais rápido. Basta você lembrar que a lacraia ela é bem rápida, ela é mais agressiva, né? E os diplópodes, no exemplo dos piolhos de cobra, ele tem um movimento mais lento, tá? Nos quilópodes, eles são carnívoros, se alimentam de outros animais. Os diplópodes, eles são herbívoros. Inclusive, o embuá, o piolho de cobra, ele acaba muitas vezes servindo como praga mesmo. Ele acaba sendo uma praga em plantações, tá? Porque eles são herbívoros. Os quilópodes apresentam um par de antenas longas, tá? E os diplópodes é um par de antena curta. Os dois têm um par de antena, tá? É uma característica que eles têm em comum com os insetos, beleza? Os quilópodes são venenosos e os diplópodes não. Os quilópodes apresentam patas longas, esses daqui, ó, patas curtas. Os quilópodes são incapazes de se enrolar, tá? Já no caso dos embuás, eles se enrolam formando uma espiral, beleza? Esses indivíduos aqui, quilópode, tem um corpo mais alongado. E nesse outro indivíduo aqui, o corpo dele é mais circular, tá? E aqui nós vamos ter, nos quilópodes, o menor número de patas por segmento. E também o menor número de segmentos. Eles serão mais curtinhos. Enquanto que os diplópodes, eles são mais longos. Porque ele tem maior número de segmentos. Tá certo? Pessoal, essa foi nossa aula sobre o grupo desses animais que são invertebrados, dos artrópodes. Eu apresentei algumas características. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? As características que a gente pode levar mais em consideração é o número de antenas, quantidade de patas, tá? E a divisão do corpo, se ele tem cabeça, tórax e abdômen, ou se o corpo é dividido em cefalotórax e abdômen. Então, essas características elas são importantes para você saber classificar os artrópodes. Então, espero que vocês fiquem com Deus e aguardo todos vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.